Olá, galera! Nessa aula, nós resolveremos a tarefa do professor JG, módulo 71, setor 221, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício 8, exercício da FUVEST. Ele diz o seguinte: a energia potencial elétrica U de duas partículas em função da distância R que as separa está representada no gráfico. Então, no gráfico, nós temos no eixo de pé energia potencial elétrica, no eixo deitado, a distância que separa as duas partículas. A gente observa no gráfico que à medida que a distância entre as duas partículas aumenta, a energia potencial diminui, ok? Uma das partículas está fixa em uma posição, enquanto a outra se move apenas em razão da força elétrica de interação entre elas. Quando a distância entre as partículas varia de 3 vezes 10 a menos 3 metros a 9 vezes 10 a menos 10 metros, a energia cinética da partícula em movimento, a gente tem que determinar se a energia cinética da partícula vai permanecer constante, né? Se ela não se altera. E se ela se alterar, se ela aumentar ou diminuir, de quanto vai aumentar ou diminuir essa energia cinética? Então vamos pensar assim, ó. A energia total aí tem que ser constante, tá? Por quê? Energia não é algo que eu crio, nem algo que eu vou destruir. Então a energia total, tá? É constante. A energia total aí é a soma da cinética com a potencial elétrica, ok? Se eu diminuir a energia potencial elétrica, eu tenho que aumentar a energia cinética, porque a soma tem que ser constante, né? Olha só, quando o R é 3 vezes 10 a menos 10 metros, o U vale 3 vezes 10 a menos 18 joules. Isso aqui eu obtive olhando no gráfico, tá? Então, você olha lá no gráfico, quando o R é 3 vezes 10 a menos 10, o U é 3 vezes 10 a menos 8. Agora, quando o R, a distância entre as partículas, for de 9 vezes 10 a menos 10 metros, o U vai valer 1 vezes 10 a menos 8. Isso aqui eu também obtenho via gráfico, ok? Olha só, daqui para cá, o que aconteceu com a distância? Aumentou. E o U diminuiu. Diminuiu de quanto? Ó, antes era 3, tá vendo? Agora é 1. Então, o U, que é a energia potencial elétrica, diminuiu de 2 vezes 10 a menos 18. Se eu diminuir a energia potencial elétrica de 2 vezes 10 a menos 18, isso aqui eu vou ter que aumentar, né? Então, eu vou aumentar a energia, né, em 2 vezes 10 a menos 18 joules. Então, a gente vai procurar a alternativa que diz que a energia aumenta e aumenta nesse valor aqui, ó. A alternativa que mostra isso para nós é a alternativa D, ok? Então, a alternativa D é a correta. Exercício muito bom. Próximo exercício é o 9 da Unicamp. Quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre uma transferência de cargas negativas da fita para o rolo, conforme ilustrado na figura a seguir. Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como uma fonte econômica de raios X. No ar, a ruptura de elétrica ocorre para campos elétricos a partir de 3 vezes 10 a menos 6 volt por metro. Suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a fita e o rolo para uma diferença de potencial de 9 kV. Então, o U aqui, que é a diferença de potencial, é 9 kV. Lembrando que quilo é um prefixo de unidade, né? E quanto vale esse prefixo de unidade? 10 à terceira. Então, a gente lê isso aqui como 9 vezes 10 à terceira volt. Nessa situação, pode-se afirmar que a distância máxima entre a fita e o rolo vale. Galera, para nós termos a distância máxima, né,
a gente precisa do menor campo elétrico, beleza? Para ter distância máxima, eu preciso do menor campo elétrico, ok? E o menor campo elétrico aí é de 3 vezes 10 a menos 6, tudo bem? Então, vamos calcular a distância. Pega esse E, puxa para cá dividindo. Então, nós vamos encontrar o seguinte, ó, que o D vai ser igual a U 9 vezes 10 a terceira, sobre o campo, né? O campo é 3 vezes 10 a sexta. 9 por 3 dá 3. 10 a terceira dividido por 10 a sexta dá 10 a menos 3. A unidade aqui é metros. Nós estamos trabalhando com unidades do sistema internacional. Só que nas alternativas aparece milímetros. Para transformar metros em milímetros, a gente pega o valor aqui, ó, e multiplica por 10 a terceira. Então, o D vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a terceira é 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 3 vezes 1, 3. Então, 3 milímetros. A alternativa é a A. Próximo exercício, o 10. Uma pequena esfera de 1,6 gramas de massa é eletrizada retirando-se um número n de elétrons. Então, espera aí. Se foi retirado elétrons, eu fiquei com excesso de prótons. Então, essa partícula vai ficar carregada positivamente, tá? Perdeu elétrons, fica carregada positivamente. Dessa forma, quando a esfera é colocada em um campo elétrico uniforme de 1 vezes 10 a menos 9 Newton por Coulomb, na direção vertical para cima, a esfera fica flutuando no ar em equilíbrio. Ó, se eu tenho equilíbrio, se eu tenho uma situação de equilíbrio, a força resultante tem que valer quanto? Zero. A força resultante vai ser igual a zero. Bom, o que o exercício pede para nós? Considerando que a aceleração gravitacional local é 10 metros por segundo ao quadrado e a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Newton por Coulomb, então, essa carga aí está errada, né? Na realidade, é só Coulomb, não é Newton por Coulomb, é só Coulomb. Então, corrija, tá? Tá lá, ó. E a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 9, tira esse Newton e essa barra, é só Coulomb. Pode-se afirmar que o número de elétrons retirados da esfera é. O que nós queremos saber é qual o número de elétrons retirados da esfera. Bom, a gente inicialmente vai ter que achar a carga dessa esfera, tá? Para aplicar na equação do Quiné. Então vem comigo. O exercício falou para nós que o campo elétrico tem direção vertical, sentido para cima. Como a carga está carregada positivamente, a força elétrica vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo. Se ela estivesse carregada negativamente, aí a força elétrica teria sentido contrário, né? Mas não é o caso. Além da força elétrica, a gente tem o peso. Tá aqui, ó. Tem massa, tem gravidade, então tem peso. Galera, como a resultante é zero, essas duas forças aqui, ó, vão se anular. Então, a força elétrica tem o mesmo valor do peso. Só que a força elétrica é o campo vezes a carga. E o peso é m vezes g. Bom, o campo foi dado para nós. O campo elétrico aí é 1 vezes 10 a nona. A carga, a gente vai calcular. A massa, 1,6. Só que toma cuidado, hein? A massa foi dada em gramas. Eu tenho que colocar aqui em quilogramas. Para transformar gramas em quilogramas, eu divido o valor por 1000. Né? Então, pego 1,6 e divido por 1000, porque eu tenho que colocar a massa aqui em quilogramas, beleza? Vezes a gravidade, que vale 10. Ó, isso aqui vai dar 1,6 vezes 10 a menos 2. O expoente aqui é 1, né? Então, quando eu faço a divisão, dá 10 a menos 2. Esse 1 vezes 10 a nona, eu jogo para lá dividindo. Então, a carga vai ser igual a 1,6 vezes 10
a menos 2 dividido por 1 vezes 10 a nona. Bom, 1,6 dividido por 1 é 1,6. Agora, aqui ó, vai dar 10 a menos 11. Então, 10 a menos 11 coulombs. Ok? Coulombs. Bom, só que a gente quer achar o N, né? A gente quer achar quantos elétrons foram retirados da esfera. Se eu achar quantos prótons eu tenho em excesso, eu estou achando o número de elétrons que foi retirado da esfera, certo? Então, vamos usar agora a equação do Quiné. Equação do Quiné. Eu quero calcular o número de prótons que eu tenho em excesso aqui, ok? Então, eu quero calcular o N. O N vai ser a carga que a gente calculou aqui, ó, que é 1,6 vezes 10 a menos 11, dividido por E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, o N vai ser igual a 1 vezes 10 a oitava. Ok? Bom, esse N está informando para mim o número de portadores de carga que tem em excesso aqui, ó, o número de prótons que eu tenho em excesso, que corresponde ao número de elétrons que foi retirado. Então, a alternativa que mostra 1 vezes 10 a oitava para nós é a alternativa D. Ok? Alternativa D. Então, esse é o número de elétrons que foi retirado. O próximo exercício é o 11, um exercício da FUVEST. O exercício 11, ele fala assim, ó. Em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Então veja bem, aceleração da gravidade, sabe que é na vertical para baixo. O campo elétrico aqui, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo gravitacional, né? Então por isso que eu coloquei o campo elétrico aqui, ó, na vertical para baixo. Observou-se que com o campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a terceira volt por metro, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 menos 15 kg permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem: alternativa A, o mesmo número de elétrons e de prótons. B, 100 elétrons a mais que prótons. Bom, vamos analisar aqui, ó, galera. Se a velocidade desse corpo aqui vai permanecer constante, eu tenho que pensar que a força resultante vai ser igual a zero. Tudo bem? Se a velocidade permanece constante, né? Ela permanece constante em módulo, direção e sentido. E aí, eu tenho um movimento retiliniforme. Logo, a força resultante vai ser zero. Ok? É uma situação de equilíbrio. Quais são as forças que vão agir sobre essa esfera aqui, sobre esse corpo? Olha, nós vamos ter a força peso, tudo bem? Peso na vertical para baixo. Agora, a força elétrica tem que estar para cima. É o único jeito da resultante ser zero, né? Outra coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte. Força elétrica para cima, porque caso eu não tivesse, né, a força elétrica para cima, tivesse força elétrica para baixo, eu teria um movimento acelerado, tudo bem? Se eu colocasse a força elétrica para baixo, eu teria uma força resultante para baixo, consequentemente, teria uma aceleração para baixo. Ó, se eu tenho campo elétrico para baixo e força elétrica para cima, esse corpo aqui, né, essa esfera, ela não vai estar carregada positivamente, ela vai estar carregada negativamente, ok? Gabriel, por quê? Quando eu tenho campo num sentido e força elétrica no sentido contrário, a carga é negativa, né? Então, para estar carregado negativamente,
tem que ter recebido elétrons, certo? Tem que ter elétrons a mais, tá? Então aqui, ó, eu tenho elétrons a mais do que prótons, tudo bem? Não esquece disso, para estar carregado negativamente, eu tenho que ter um número maior de elétrons. Então, vou anotar aqui, ó, o número de elétrons maior que o número de prótons, ok? A gente vai ter que primeiro calcular a carga que esse corpo tem para aí sim achar o número de elétrons em excesso, tá? A gente vai usar um raciocínio parecido com o do exercício anterior. Olha só, a força elétrica tem que ter a mesma intensidade do peso para a resultante ser zero. Então, força elétrica tem que ter o mesmo valor do peso. Força elétrica é o campo vezes a carga. O peso é mg. Bom, pega esse campo aqui, ó, puxa para cá, ele vem dividindo. Então, vamos lá. A carga vai ser igual a massa. A massa foi dada para nós, 3,2 vezes 10 a menos 15 quilogramas. A gravidade é 10, também foi dada, está lá no note a dot, né? O exercício note a dot. Dividido pelo campo. O campo é 2 vezes 10 a terceira. Bom, isso aqui dá 1,6, né? Então, a carga aqui, ó, vai ser igual a 1,6 vezes. Aí, vamos lá. O expoente aqui é 1. Isso aqui vai dar 10 a menos 14. 10 a menos 14 dividido por 10 a terceira vai dar 10 a menos 17. Coulomb. Estou calculando a carga, né? Agora, para saber o número de elétrons que eu tenho em excesso, né, eu uso a equação do Quiné. Vamos lá. Q é igual a N vezes Z. Pega esse E, puxa para cá dividindo, ó. Então, o N vai ser igual a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 17, dividido pela carga elementar, que o exercício forneceu para nós, vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, 1,6 por 1,6 é 1. 10 a menos 17 dividido por 10 a menos 19 dá 10 ao quadrado. Tudo bem? O que a gente achou aqui é o número de portadores de carga que a gente tem em excesso, ou seja, o número de elétrons, né? Então, elétrons. Isso aqui é 100, viu? Ó. Então, nós temos 100 elétrons em excesso nesse corpo. A alternativa que mostra isso para nós, 100 elétrons a mais do que prótons, né? É a alternativa B. Beleza? Próximo exercício, o 12 da VUNESP. Modelos elétricos são frequentemente utilizados para explicar a transmissão de informações em diversos sistemas do corpo humano. O sistema nervoso, por exemplo, é composto por neurônios, figura 1, células delimitadas por uma fina membrana lipoproteica, que separa o meio intracelular do meio extracelular. A parte interna da membrana é negativamente carregada e a parte externa possui uma carga positiva, figura 2, de maneira análoga ao que ocorre nas placas de um capacitor. A figura 3 representa um fragmento ampliado dessa membrana de espessura D, que está sob a ação de um campo elétrico uniforme, representado na figura por duas linhas de forças paralelas entre si e orientadas para cima. A diferença de potencial entre o meio intracelular e o extracelular é V. Considerando a carga elétrica elementar como E, o íon de potássio K+, indicado na figura 3, sob a ação desse campo elétrico, ficaria sujeito a uma força elétrica, cujo módulo pode ser escrito por... Olha só, pessoal. Força elétrica pode ser calculada usando a equaçãozinha do FEC, né? A gente faz o campo elétrico vezes a carga. Se eu pegar o íon potássio, qual é a carga dele? É E, né?
carga dele é E, é K+, né? K+. Então, significa que a carga dele é E. Tudo bem? Bom, o problema é o seguinte. Se a gente olhar nas alternativas, a gente não tem uma alternativa que mostre o E maiúsculo vezes o E minúsculo, né? Esse E maiúsculo é o E de campo, esse E minúsculo é o E da carga elementar. Eu preciso sumir com esse E do campo elétrico. Se a gente olhar nas alternativas, lá aparece D e aparece a diferença de potencial também, que foi chamada aqui de V. Você lembra da equaçãozinha do E de U? Ó, equação do E de U. Bom, no lugar do U aqui, a gente vai pôr o V. Né? O exercício falou que a diferença de potencial é V. Ó, isola o E aqui. Pega esse D, puxa para cá dividindo o U. O E aqui vai ser V sobre D. Então, a força elétrica sobre o íon potássio, vai ser V sobre D, no lugar do E, né? Ó, que multiplica a carga elementar. Bom, eu tenho que procurar a alternativa que mostre em cima V e E e embaixo D. A alternativa que mostra isso para nós é a alternativa E, tá? Bom, na alternativa E a gente tem E vezes V. A ordem aqui, ó, dos fatores não vai alterar o produto, né? Então a alternativa é E. O próximo exercício é o 15, exercício do ITA. Ó, exercício puxado, hein? Puxado esse exercício, tá? Antes de resolver o exercício, presta atenção. O trabalho da força elétrica é a carga vezes U, vezes a diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial aqui, eu gosto de escrever assim, ó. Essa diferença de potencial, eu falo que é o potencial da onde saiu menos o potencial da onde chegou, tá? Isso aqui é uma diferença de potencial. Se a diferença de potencial for zero, não importa qual vai ser o valor da carga, o trabalho da força elétrica vai ser zero. Tudo bem? Então não esquece isso, hein? Não havendo diferença de potencial, nós não teremos trabalho para força elétrica. A gente vai precisar também de um teorema que vocês viram no primeiro colegial, que é o teorema da energia cinética, do TEC. O TEC ele diz para a gente que o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ok? Nesse exercício, duas forças vão agir sobre uma carga aqui. A força F e a força elétrica. Né? Como essa carga está dentro de um campo elétrico, aqui vai existir uma força elétrica, tá? Então, no lugar desse trabalho resultante, a gente vai colocar o trabalho da força F mais o trabalho da força elétrica. Aí o TEC aplicado a esse exercício vai ficar assim, ó. O trabalho da força F mais o trabalho da força elétrica, isso é o trabalho resultante, ou o trabalho total, vai ser igual à variação da energia cinética, tá? Então vamos lá para o exercício 15 do ITA, exercício mais complicado da aula. Bom, esse exercício fala assim, a figura mostra uma região espacial de campo elétrico uniforme de módulo 20 Newton por Coulomb. Uma carga Q igual a 4 Coulomb é deslocada, grife isso, com velocidade constante, ao longo do perímetro do quadrado, e lá de 1 metro, sob a ação de uma força F igual e contrária à força coulombiana, força elétrica, tá? Que atua na carga aqui. Considere então as seguintes afirmações. Primeiro, o trabalho da força F para deslocar a carga Q do ponto 1 para o ponto 2 é o mesmo do despendido no seu deslocamento ao longo do caminho fechado. 1, 2, 3, 4, 1. Moçada, olha só. O exercício falou para nós que essa carga ela vai se deslocar com velocidade constante. Se ela vai se deslocar com velocidade constante, a energia cinética dela se mantém constante.
Você se lembra que energia cinética é m vezes v quadrado dividido por 2? Sendo a velocidade constante, a energia cinética também será. Então a energia cinética final inicial vai ser a mesma. A variação da energia cinética aqui vai ser zero. Ó. Então a variação da energia cinética é zero. Aí a gente pode pensar que o trabalho da força F vai ser igual a menos o trabalho da força elétrica. Tá? Então o trabalho da força F vai ser menos o trabalho da força elétrica. Pensa no trabalho da força elétrica, toca o sinal, você tem o trabalho da força F. Tá? Ó, outra coisa que eu queria que você notasse é o seguinte. Tá vendo essa reta aqui, ó? Tá vendo essa reta aqui? Ela corta perpendicularmente a minha linha de campo. Então, essa reta aqui é uma equipotencial. Ó, você deve ter visto na aula com o professor JG. Isso aqui é uma equipotencial. O que significa dizer que isso aqui é uma equipotencial? Que o potencial em 3 e em 4 vai ser o mesmo. Então, ó, potencial em 3 vai ser igual ao potencial em 4. Tudo bem? Essa reta aqui, ó, também é uma equipotencial. Ela está perpendicular às minhas linhas de campo. Então, isso aqui também é uma equipotencial. Logo, o potencial no ponto 1 vai ser igual ao potencial no ponto 2. Tá? Importante isso? Muito importante. Vamos lá. Vamos pensar no trabalho de 1 para 2. Se eu sair de 1, aí eu venho até 2 aqui, ó. Saí de 1, vim até 2. Qual foi a diferença de potencial? Zero, porque o potencial em 1 é igual ao potencial em 2. Se a diferença de potencial é zero, ó, se a diferença de potencial é zero, o trabalho da força elétrica também vai ser zero. Concorda comigo? Zero isso aqui, ó. Se eu zerar a diferença de potencial, não tem trabalho. Então, de 1 para 2. O trabalho da força elétrica vai ser igual a zero, certo? Sendo o trabalho da força elétrica igual a zero, o trabalho da força F também será. Portanto, o trabalho da força F também será igual a zero. Bastante detalhezinho para a gente pensar, né? Então, de 1 para 2, o trabalho da força elétrica é zero, porque não tem diferença de potencial, logo, o trabalho da força F também será. Agora, e se eu sair, ó, de 1 vou para 2, aliás, de 1 vou para 2, de 2 vou para 3, de 3 vem para 4, de 4 vem para 1. Qual vai ser a diferença de potencial na hora que eu terminar a volta? Zero. Porque o potencial da onde eu saí e o potencial da onde eu cheguei é o mesmo, é o potencial em 1. Aí, ó, de novo, não tem diferença de potencial, não tem o trabalho de força elétrica, se eu não tenho trabalho de força elétrica, não tem trabalho por força F. Então, vamos lá, agora já vou mais direto aqui, tá? Ó, de 1 para 2, para 3, para 4, para 1, certo? O trabalho da força elétrica vai ser igual a zero, portanto, o trabalho da força F também será igual a zero. Então, essa primeira afirmação, ó, vou colocar aqui no cantinho para você, primeira afirmação é verdadeira, tá? Afirmação 1, verdadeira. Agora vamos para 2. Vamos lá, 2. A 2 fala assim, ó. O trabalho de F para deslocar a carga Q de 2 para 3 é maior que o trabalho para deslocá-la de 1 para 2. Bom, de 1 para 2, a gente já sabe que o trabalho é negativo, né? Aliás, é igual a zero, perdão. De 1 para 2, a gente já sabe que o trabalho da força F é igual a zero. Tá aqui, ó. De 1 para 2, o trabalho da força F é igual a zero. Agora, vamos ver, né? De 2 para 3. Vamos lá? Agora, ó, a gente vai pensar no trabalho de 2 para 3. Galera, vamos colocar a partícula aqui, ó, indo de 2 para 3. A força F tá aqui, ó. Tá vendo a força F aqui, ó? Agora, a força elétrica, ela tá para cá, ó. Gabriel, como você sabe que a força elétrica tá para baixo? Ah, então, ó, vamos pensar assim.
Essa carga aqui ela é positiva. Olha a carga, é 4 coulomb, é uma carga positiva. Se a carga é positiva, né, uma vez que o campo está para baixo, a força elétrica também tem que estar para baixo. Lembra? Quando a carga é positiva, a força elétrica e o campo têm a mesma direção e sentido, né? Então, vamos pensar aqui no trabalho. Vamos pensar no trabalho da força elétrica. Ó, o trabalho da força elétrica aqui vai ser igual o valor da carga, que multiplica o V da onde saiu, que é o V2, menos o V da onde chegou, que é o V3. Vai sair de 2 vai para 3, tá? Só que o potencial 2, ele é maior que o potencial 3, tá? Ó, V2 é maior que V3. Então, quando eu fizer aqui, V3 é maior que V2, desculpa, gente. V3 é maior que V2, tá? Potencial 3 aqui, ó, tem que ser maior que em 2. Então, olha só, quando eu fizer aqui V2 menos V3, eu vou ter um valor negativo. Isso aqui, ó, vai ser negativo, tá? Como a carga é positiva, é 4 coulombs, se eu fizer o produto de um valor positivo e um valor negativo, eu vou ter um trabalho para a força elétrica que vai ser menor do que zero. Ok? Só que toma cuidado, eu quero o trabalho da força F. O trabalho da força F é menos o trabalho da força elétrica. Tá aqui, ó, para você. Beleza? Então, se eu colocar um trabalho negativo aqui, ó, trabalho negativo, menos com menos, mais. Então, o trabalho da força F vai ser maior que zero. Então, espera aí. O trabalho da força F é maior que zero. Quanto vale? Não sei, mas eu sei que é maior que zero. O trabalho de 1 para 2 é zero. Então, realmente, o trabalho de 2 para 3, ó, vou anotar aqui, o trabalho de 2 para 3 é maior que o trabalho de 1 para 2. Beleza? Porque o trabalho de 2 para 3 é positivo, enquanto o trabalho de 1 para 2 é igual a zero. Então, essa afirmação 2, verdadeira. Tudo bem? Aí vamos para a terceira e última. Ó, a 2, um outro jeito de você se lembrar. Um outro jeito, aliás, de você resolver, perdão. Ó, se você se lembrasse do ano passado, você podia pensar assim, né? Quando eu tenho força e deslocamento na mesma direção e sentido, o trabalho da força tem que ser positivo. De 2 para 3, ó para onde está o deslocamento aqui, ó. A força F não está na mesma direção e no mesmo sentido aqui de D, então o trabalho da força F tem que ser positivo. Aí ficaria bem mais rápido, tá? Mas aí você precisa lembrar de coisa que você viu no ano passado. Beleza? Bom, a última afirmação. É nula a soma do trabalho da força F para deslocar a carga aqui de 2 para 3 com seu trabalho para deslocá-la de 4 para 1. Ó, o trabalho para deslocar de 2 para 3, a gente sabe quanto vale. É Q que multiplica V2 menos V3. Então, o trabalho da força elétrica. De 2 para 3 é igual. Deixa eu melhorar isso aqui. Ficou feio. Ó. Força elétrica. Tá. O trabalho para deslocar a carga de 2 para 3, a gente viu aqui que é Q que multiplica V2 menos V3. Tá? Guarda isso. Agora, vamos pensar no trabalho de 4 para 1. Ó, o trabalho da força elétrica de 4 para 1 vai ser igual ao valor da carga Q, que multiplica. O trabalho é Q que multiplica a diferença potencial. Diferença potencial, V da onde saiu, menos o V chegou, né? Então, saiu de 4. Então, coloca V4. Menos o V da onde chegou. 1, eu estou analisando de 4 para 1. Então, V1. Só que presta atenção. V4 é igual a V3. E V1 é igual a V2. Vamos substituir aqui? Então, o trabalho da força elétrica
de 4 para 1 vai ser igual a Q, que multiplica no lugar do V4, eu vou colocar V3. Menos, no lugar do V1, eu vou colocar V2. Olha, perceba o seguinte. Isso aqui, a gente tinha verificado que era negativo, né? Ó, era negativo. Já tinha explicado para você que de 2 para 3 a diferença de potencial é negativa. Por quê? Porque o potencial 3 é maior que o 2, né? Agora, aqui, ó, potencial 4, potencial 1, né? O potencial 4 é maior que o potencial 1, né? Bom, vamos pensar até de uma forma um pouco mais rápida, vai? De uma forma um pouco mais rápida. Se V2 menos V3 é negativo, V3 menos V2 tem que ser positivo. Tudo bem? Então perceba que aqui eu vou ter um trabalho positivo, aqui eu vou ter um trabalho negativo, beleza? Em módulo, esses trabalhos são iguais, tá? Por que esses trabalhos são iguais? Ó, vamos colocar valor para ficar mais fácil. Sei lá, fala que isso aqui, por exemplo, é 1. E que isso aqui vale, sei lá, 2. Quanto vai dar isso aqui? Menos 1. Só que aí, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Quanto vale isso aqui? 1. Então, em módulo, se eu ignorar o sinal, né, esses dois valores são iguais. Agora, não posso ignorar os sinais. Isso aqui é menos, isso aqui é mais. Se eu somar esses dois valores, eu tenho que ter um trabalho nulo. Então, o trabalho de 2 para 3 e o trabalho de 4 para 1, né, a soma desses trabalhos, é um valor igual a zero. Essa afirmação é verdadeira, tá? Em módulo, os valores são iguais, só que esse é positivo, né? Quando eu ignoro o módulo, quando eu deixo o módulo de lado, isso aqui é positivo e isso é negativo, beleza? Então, verdadeiro também. Todas são corretas. Alternativa A. Beleza? E acabamos a tarefa. Bom, pessoal, bons estudos para vocês.